Imagine entrar em campo sabendo que o jogo vai ser muito difícil contra um dos favoritos que vem em grande fase, com pressão de rebaixamento, erro de arbitragem recente, polêmica, a torcida pressionando. Foi exatamente assim que Alexandre Luiz, auxiliar técnico do Confiança, precisou substituir Luizinho Vieira na beira do gramado. E Alexandre trouxe um ponto para casa, conseguiu esse empate. E vamos ver hoje o que ele avalia dessa situação toda e como ele enxerga esse empate para a sequência do campeonato do Confiança, que segue na zona de rebaixamento e segue na lanterna. Vamos também falar de mais um erro de arbitragem envolvendo o Londrina e vamos falar de como fica o calendário e a Série C do futebol brasileiro com um novo presidente da CBF, Sami Chaud. Tudo isso no nosso giro de notícias. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo para a gente falar bastante de Confiança e Série C neste vídeo. Vamos lá, começando aqui, com a avaliação de Alexandre Luiz. Alexandre Luiz, que é auxiliar de Luizinho Vieira, que foi expulso no jogo contra o Londrina, comandou o time à beira do gramado e coube a ele fazer a coletiva pós-jogo. Trago aqui um trechinho. Confere aí o que falou o Alexandre. Esse empate vale muito, pelo fato de a gente estar na zona de rebaixamento, como último colocado, mas a gente sabe da importância do grupo, O grupo se fechou em prol da causa, a gente sabe que o torcedor, ele cobra e ele tem que cobrar, porque o torcedor, ele ama, o clube, então, mas a gente administrou de forma coerente, de forma passiva, aonde o grupo entendeu que a gente precisa sair da zona do conforto e buscar as vitórias. Bem, no que dá para entender do que ele fala aí, dá para cravar que esse esquema parece que ter agradado, parece que agradou e devemos ver mais formações desse 4-4-2 parecidas com essa. Não sei se em todo jogo, mas com certeza fora de casa. Ele fala uma coisa muito importante, que é a coisa do grupo fechado. No momento quando a gente tem pouco dinheiro, a janela que vem aí não vai mudar esse time para dar água para o vinho. A gente não vai contratar um elenco inteiro na janela. Virão reforços pontuais, pelo que eu soube, alguns muito bons, outros questionáveis. Então, o grupo fechado, buscando a vitória, entendendo suas responsabilidades, é o primeiro passo. E o segundo passo foi dado em trazer um ponto lá de Alagoas. Eu comentei isso no meu pós-jogo, a gente precisava da vitória, a situação é desesperadora, mas é um ponto precioso, poucos times com a nossa condição conseguirão sair de Maceió com esse ponto, então é um jogo atrás do outro. O que não pode é não ganhar domingo do Brusque, mas aí é outro papo. Boas palavras aí do Alexandre Luiz, gostei da avaliação que ele fez em relação ao time e dessa entrega do elenco. Acho que se a gente quiser sair dessa situação, não adianta ficar esperando a rodada que está para se abrir. Depois do jogo do Brusque, ela se abre. Essa, mais uma vez, a janela não será milagrosa. Precisamos contar com esses atletas e é com eles que conseguiremos escapar do rebaixamento. Vamos que vamos. Vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Se considerar se tornar membro, clique no link da descrição do primeiro comentário fixado. Rapidinho isso aqui, porque vocês, quando eu começo a falar isso, vocês costumam sair do vídeo. ABC repudia erros de arbitragem em jogo do Londrina e a Federação Potiguar levará o caso para a comissão de arbitragem. O Londrina jogou contra o ABC nesse final de semana, o ABC jogou contra o Londrina nesse final de semana lá em Londrina e o jogo foi 1-1 com 2 erros clamorosos de arbitragem, mais erros de arbitragem. O Londrina que foi beneficiado contra a gente na rodada passada e mais uma vez beneficiado agora contra o ABC. O gol do ABC do Londrina foi de um pênalti duvidoso, marcado no primeiro tempo, e talvez o erro mais grave foi um gol do ABC, que ele foi validado e logo depois ele foi invalidado após pressão dos jogadores do Londrina. Como vocês sabem, não tem VAR na Série C, então uma vez o gol validado, salvo assim alguma o juiz não viu bandeirinha, alguma coisa assim muito séria para o juiz voltar atrás em ambiente sem VAR. Nem o quarto árbitro pode se envolver nessa situação.
com isso, o ABC lançou aquela velha nota de repúdio, né? Alegando que foi muito prejudicado e vai tomar medidas para representar a arbitragem na CBF e também em instâncias legais. Será que vai para o STJD? Enfim, a Federação Potiguar apoia o ABC, como a nossa apoiou o nosso aqui, e está aí na comissão de arbitragem. O árbitro nada relatou na súmula e ficou tudo por isso mesmo. Mais uma vez, há erros de arbitragem na Série C. Não é o primeiro, não vai ser o último. Não acredito que haja um complô para favorecer o Londrina ou para prejudicar os nordestinos. É ruindade mesmo. É ruindade desses árbitros, e que o novo presidente da CBF, que as federações que tão logo abraçaram ele, possam lutar por a profissionalização do árbitro, ou que pelo menos tenha VAR na Série C. Essa foi uma fala que eu elogiei bastante do técnico do Londrina, Claudinei, na rodada passada, e que, se não dá para profissionalizar de uma hora para outra, que pelo menos o VAR já ajudaria um bocado a essas polêmicas. Então, mais um problema aí de arbitragem envolvendo o Londrina. Agora, falando em novo presidente da CBF, vamos falar dele em duas notícias. O novo presidente da CBF toma posse e estipula 11 datas para o estadual de 2026. Ele tomou posse agora, nesse domingo, dia 25 de maio, apoiado por 26 federações e 20 clubes. Muitos clubes não apoiaram e sequer foram à posse, a eleição /posse de Chaúde. O calendário mudou em que termos estaduais. Agora os estaduais poderão ter no máximo 11 jogos. No caso do Campeonato Sergipano não muda tanto, nós temos 13 jogos, então alguma coisa, 13 jogos não, 13 datas, né? Cada time até ser campeão precisará fazer no máximo 11 jogos. Então é só cortar ali, talvez os primeiros vão direto para a semifinal, tem que cortar ali aquelas fases intermediárias, aquela ida e volta ali dos que ficam ali na repescagem, e os 4 primeiros vão direto para a semifinal, da semifinal já fazem a final, mais ou menos como é o Campeonato Cearense. Eu falei mais ou menos porque o Campeonato Cearense tem umas vantagens ali que Fortaleza e Ceará tem. Do Nordeste, acho que o que mais sofrerá vai ser o do Maranhão, que tem 18 datas, vai precisar baixar para 11, então perde 7 datas aí. E a Copa do Nordeste ela não foi mencionada por Chaúde, ou seja, não sabemos ainda o que ele acha da Copa do Nordeste. Ele está chegando no sapatinho, a gente vai ver daqui a pouco. Então eu imagino que, se para esse ano, com 13 datas, por exemplo, no estadual, e com na média entre 13 e 14 na maioria dos outros estados do Nordeste, deu para fazer o Nordestão assim a trancos e barrancos, né? A gente vai ter agora, ainda tem jogos para cumprir por conta da participação do Bahia na Copa Libertadores da América. Então eu imagino que a Copa do Nordeste está mais ou menos salva, ainda que não seja mais tão relevante a Copa do Nordeste como foi em anos anteriores, mas quem sabe aí pode ser uma meta de Chaúde. Mas o que a gente sabe é que teremos mais datas para poder encaixar o Nordestão, mas ele ainda não mencionou. Eu particularmente gosto dessa redução do estadual. O estadual, muita gente valoriza, eu também valorizo o estadual, mas não tanto assim. Para mim, o estadual só serve para iludir torcedor e gerar crise. Nos iludiu com esse título agora, mas se a gente perde, geraria crise. Então, mais curtinho, rapidinho, pai pum. Agora, para os times menores, que dependem muito mais do estadual, algo precisa ser feito. E para fechar o giro de hoje, nós teremos uma fala aqui do Samir Chaúde, onde ele fala sobre a Série C. Confere aí. Na verdade, nós vamos dar continuidade nesse fomento do futebol Série B, Série C, Série D. A gestão do ex-presidente Edinaldo, um dos pontos positivos dela foi isso, o fomento dessas séries menores, o apoio aos clubes menores. Eu senti esse reflexo lá no meu estado, de ter um aporte maior com as cotas de jogos, etc. Então a gente quer investir ainda mais nisso, né? Precisamos sim apoiar os nossos estaduais, deles que nós movimentamos e fomentamos o ecossistema do futebol dentro de cada estado. Então, por ser de uma federação pequena, eu entendo muito bem, sei
das dificuldades, e todas essas federações, todos esses clubes de Série B, Série C e Série D terão mais apoio e mais investimento. Bem, pelo que você imaginou, ele não é muito claro, ele é um pouco escorregadio, mas ele falou claramente que acha interessante esse movimento da gestão de Edinaldo de aumentar as cotas e valorizar a Série C, só que ele não fala, ele fala sempre em aumentar o investimento, ele pode ser em N questões. Por exemplo, Edinaldo aumentou o investimento na Série C, o investimento desse ano é de 100 milhões, ainda acho pouco, mas ele aumentou o investimento investindo em cotas, manteve o custeio que sempre existiu e investiu em cotas. Sami Chaud fala em aumentar ainda mais esse investimento. E como vai ser esse aumento? Mantém as cotas? Aumenta as cotas, quer dizer? Aumenta o calendário e, consequentemente, aumenta as cotas? Vai introduzir o VAR desde o início da Série C? São muitas possibilidades aí que tem de investimento na Série C. E, claro, ele pode falar, tá chegando, ele vai prometer o que for, e depois isso fica perdido aí na web. Mas a minha intenção, a minha dica aqui é para os presidentes de clube organizados, aquele grupo ali da Série C, os presidentes de federação que tem clubes na Série C, tem que usar esse momento para pressionar Sami Chaud para mudanças imediatas. Por exemplo, o VAR, logo após a parada do Super Mundial de Clubes, por exemplo, um acréscimo nas cotas pode ser, talvez isso já seja demais, porque tem um orçamento a se cumprir, ou ainda a garantia desde já, para não ficar para negociar para o futuro, das 38 rodadas na Série C. Talvez a gente nem esteja na Série C no ano que vem, mas enquanto torcedor do futebol brasileiro, eu vejo como necessário uma divisão que tem se tornado ano após ano cada vez mais relevante, com clubes cada vez mais relevantes, ter 38 rodadas. Então essa estratégia atual ela é muito pouca. Clubes relevantes param suas atividades em agosto. Isso é muito injusto. Injusto porque o Brasil pode fazer isso. O Brasil tem poderio econômico para sustentar uma terceira divisão com 38 rodadas. E a CBF tem grana para fazer isso, só não faz porque não quer. E aí chegou a hora de pressionar esse cabra aí para ver se sai a Série C de 38 rodadas. É isso, turma. Esse giro de notícias, primeiras notícias aí dessa segunda-feira, rescaldo da rodada 7 que termina hoje, data da gravação desse vídeo, e já as primeiras consequências da efetivação de Sami Chaud na presidência da CBF. Ainda vamos falar muito sobre ele aqui. Espero só falar coisas boas e só trazer notícias positivas. Deixa a sua opinião aí, o que é que você achou dessa fala de Alexandre Luiz, do Sami Chaud, desses erros constantes de arbitragem, o que deve ser feito para a gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.